Deus te abençoe ricamente. Viu? Amém. Eliane, dá uma chegadinha aqui, filha. Tudo bem? Tudo bem, pastor? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tranquilo? Tranquila. Feliz sábado para todos. Um pouco Olá. nervosa, eu confesso. É, eu Sim. também, eu também fico, sempre dá um gelinho na barriga antes de abrir a imagem, mas esse gelinho, ele é bom, sabe? Ele nos mantém no lugar adequado, né? Isso é Verdade. ótimo. Eliane, nós temos um caminho a seguir dentro do Sim. seu testemunho e eu tenho certeza que essas peças serão encaixadas aqui de uma maneira bem interessante. Você mora em que estado, filha? Pastor, eu te disse ontem que essa é uma pergunta muito difícil de eu responder. Onde eu moro? No momento eu estou em São Paulo, né? Mas eu digo que minha casa é o mundo. Hoje você mora em São Paulo e está emprestada para o mundo, né? Isso. É isso. Você é casada, filha? Tem filhos? Sou casada, tenho 3 filhos, já adulto, já sou avó. Uhum. E você é adventista há quanto tempo? Vai fazer 33 anos. 33 anos de experiência, né? Sim. Muito bem. Você na sua caminhada, filha, você sofreu muitas dificuldades para permanecer como cristã e desenvolver a sua fé. Eu fiquei, Sim. assim, impressionado com a sua trajetória. Eu gostaria que você falasse para eles como foi essa questão da sua trajetória, das dificuldades que você teve nessa caminhada, e eu vou chamando você para algumas questões que eu quero salientar. Ok. Eu estou um pouco rouca, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai conduzir todas as coisas. É, eu entrei na igreja, eu tinha 17 anos, né? Graças a Deus, porque senão com certeza não estaria mais aqui hoje. Mas eu casei aos 21 anos, aos 25 anos eu já tinha os meus 3 filhos, e aos 26 anos começou a saga, né? Com problemas de saúde. E eu, muito nova, eu com 26 anos para 27 anos, eu precisei de retirar útero, ovário. Foram 2 cirurgias em 5 meses, né? E acabei ficando com sequelas dessa cirurgia, que foi uma aderência cirúrgica. Eu tinha muitas dores, eu desmaiava de dor. Acompanhada com tudo isso, muita depressão, muitas dores. Uma pessoa muito melancólica, é uma característica muito grande de quem é depressivo. A depressão, na realidade, está no meu DNA, porque é uma característica muito da família, né? E eu sofri com isso, tive vários quadros de depressão, inclusive depressão profunda. Com 30 anos, depois que eu passei, 3 anos depois que eu passei pelas cirurgias, eu tive tuberculose e depois de 5 anos eu descobri uma doença cardíaca. E quando eu descobri essa doença cardíaca, eu já estava assim, sofrendo uma morte, a qualquer momento eu podia morrer, e eu não sabia, já estava muito grave o meu caso. E durante todo esse processo da minha vida, já quando eu cheguei no ponto da primeira cirurgia do coração, eu tinha 18 anos de igreja. E por ter uma vida tão atribulada, não só com questões físicas, né, psíquicas por conta da depressão, mas também em materiais, né? Então, uma vida sempre de muita dificuldade. E eu ficava perguntando para Deus o tempo todo, eu ficava questionando a Deus, por quê? Por que a minha vida tinha que ser desse jeito? Eu falava, Senhor, eu me sinto amaldiçoada. E eu falava assim, eu acho que minha mãe, num dia que me fez, deve ter brigado com meu pai, sabe? Eu acho que ela estava com raiva do meu pai nesse dia. E uma amiga minha sempre falava assim, tá doido, você tinha que voltar para a barriga da sua mãe e ser feita de novo. Então, sempre quando eu começava a contar para as pessoas os meus problemas, as pessoas falavam assim, não, peraí, eu acho melhor você contar o que você não tem, né? Porque você já tem tudo, né? Então, sempre sendo hospitalizada, com filhos pequenos,
várias situações muito difíceis, e para mim era muito difícil entender tudo aquilo, porque eu falava, Senhor, a minha vida parece uma mentira, porque eu creio na tua promessa, eu creio na palavra, eu acredito nessa mensagem. Eu falo que para mim ser adventista está no meu DNA, sabe, no meu sangue. Eu amo essa igreja, eu amo essa mensagem, eu creio, eu sou muito convicta. E, e eu não entendia por que eu tinha que passar por tudo aquilo, por que tanto sofrimento. E eu falava, Senhor, essa paz de Jesus é uma paz que eu não conheço. Essa paz que excede todo entendimento, que a Bíblia fala, eu não sei o que é isso. E minha mãe falava para mim assim, minha filha, tenha calma. Depois da tempestade vem a bonança. E eu falava assim, Deus, essa bonança nunca chega. Minha vida é só tempestade, é só tempestade. E quando chegou no ponto de eu passar mal para fazer a cirurgia, eu estava saindo de uma depressão profunda. É uma depressão que foi da minha depressão mais profunda, que eu cheguei a um ponto que eu temi pela minha vida. Eu fui conversar no sábado, fui para a igreja e terminou a escolinha, eu era professora do juvenis. E ao falar com uma amiga, eu disse para ela assim, amiga, né, depois de terminar a escola, eu queria conversar. E ela, não, peraí, se for para falar coisa negativa, eu não quero nem ouvir. E aquilo foi como uma faca no meu peito. Eu entrei na igreja, eu chorei o culto inteiro e eu falava com Deus em pensamento, Senhor, eu não quero. Eu estava sozinha, meu esposo tinha ido cantar e ele tinha levado as crianças e eu falava assim, Senhor, eu não quero, eu não posso ficar sozinha, por favor, não me deixa sozinha. Eu estou com medo de mim mesma. Porque a vida do depressivo é uma vida cinza, né? E eu sempre digo para as pessoas que me procuram, que têm depressão, que, gente, uma pessoa depressiva, ele não precisa que você fique falando para ele, levanta daí, vai, reage, você tem que reagir, você tem que fazer alguma coisa, não é isso que a gente precisa. A gente só precisa ser abraçado. E a gente só precisa saber que você está ali, que a gente pode contar com você. Escutem as pessoas depressivas, sabe? Ouçam elas. É triste mesmo, tem que ter paciência, só Jesus. Mas olhe por essas pessoas e abrace. A depressão, Eliane, é às vezes mal encarada pela igreja, pelos membros da igreja. Como falta de fé. Às vezes não é falta de compreensão mesmo dessas pessoas. A depressão não é falta de fé, queridos. Muitos sofrem depressão por ser um processo químico. O cérebro lhe acusa algumas deficiências que geram esse quadro. Elias passou por depressão. Agora, você fez quantas cirurgias, Eliane? Eu fiz quatro cirurgias cardíacas. Você me disse que no intervalo de uma cirurgia dessa, você entra com muita tranquilidade nessa cirurgia, porque você sabia que Deus estava no comando da sua vida. Você comenta comigo que antes de você entrar para essa cirurgia, você diz para sua mãe que a sua vida pertence a Deus. Se você morresse, morreria em Cristo. Se você vivesse, viveria para glorificá-lo. Você ainda convoca a sua família, faz uma reunião para conversar com eles antes dessa cirurgia. Né? Essa convicção da presença de Deus também encheu o seu coração, né? Tinha o seu lugar. Sim, porque esse momento foi na minha segunda cirurgia, porque a primeira cirurgia eu realmente morri nessa cirurgia e dei muito trabalho para voltar, os médicos diziam. Então, quando eu cheguei nesse ponto que eu fiquei sabendo o que havia acontecido, eu dizia para Deus assim, onde eu for eu vou levar, porque eu vi o Senhor como se o Senhor estivesse olhando para mim naquele momento e falando, filha, eu vou atender a tua oração. Mas quando chegou o momento da segunda cirurgia, porque a primeira cirurgia, depois dela, eu fiquei muitos meses convalescendo e me preparando para a morte, porque eu achava que realmente eu iria morrer. E a mente, gente, tem um poder muito grande sobre o corpo, viu? Então, quando eu cheguei no ponto dessa segunda cirurgia, eu mais uma vez orei a Deus e fiquei questionando a Deus sobre toda a situação da minha vida, e eu pedi a Deus, Senhor, eu quero essa paz.
Eu preciso conhecer essa paz de Jesus, porque saber que eu ia passar por aquele processo daquela cirurgia, tudo de novo, é uma cirurgia muito traumática. E eu pedi para Jesus essa paz. E isso foi enchendo o meu coração. Então, no dia que eu liguei para minha mãe para dar a notícia de que o hospital havia me ligado na sexta-feira e que no domingo eu teria que ser internada, porque na segunda-feira a minha cirurgia ia acontecer. E aí, quando eu liguei, minha mãe estava depressiva, com muito medo, e ela falou para mim assim: minha filha, essa igreja de vocês não tem poder, essas orações de vocês são muito fracas, que esse povo ora e nada acontece. E ela estava muito desesperada, e eu tranquilamente eu falei: mãezinha, escuta uma coisa, a minha vida pertence a Deus, eu entreguei minha vida a Deus. Então é assim, se ele achar que eu está na minha hora de descansar, eu vou descansar nos braços de Deus. Mas se chegar a hora de que eu realmente não é para ser agora, Deus vai me trazer de volta. Creia, tranquilize seu coração. E aí eu liguei, pedi a unção, né? Pedi para o pastor me ungir. Eu não conhecia a unção, eu não sabia que a igreja adventista ungia. 18 anos na igreja eu não sabia. Mas quando eu pedi a unção, eu falei, o pastor chegou em casa e falei: pastor, é a unção para a vida, viu? É a unção da cura. Não é extrema unção que eu Toda quero, unção, não. toda unção deve ser feita para a vida, né? A gente tem uma É, questão de ungir quando está lá para morrer, mas a morrer. unção, segundo a Bíblia, é feita para a Para vida, cura, né? é para a Para cura. cura. Agora, Eliane, você disse que o momento mais crucial na sua caminhada, especialmente para você entender o propósito da sua vida, porque é legal que na sua caminhada você entende que a sua vida deveria ter um propósito. E é Sim. muito interessante que a sua descoberta do propósito, ela nasce no meio do sofrimento. E isso precisa ficar bem claro para você que está aqui hoje, que o objetivo do nosso testemunho é você entender o propósito da sua vida, mesmo diante do sofrimento. E a gente vai dizer para você por quê. O que aconteceu na terceira cirurgia que você descobre o propósito da sua vida, filho? Então, pastor, um pouco antes da terceira cirurgia, eu estava em São Paulo e eu estava fazendo, eu estava como diretor de trabalho missionário. E aí, no projeto que a gente tinha de visitar os nossos vizinhos, eu fui fazer uma visita a uma vizinha, que era muito conhecida. E nós fomos para orar na casa dos vizinhos. E eu estava com alguns jovens comigo, e ela, de repente, aponta o dedo para mim, e ela diz assim: essa é uma crente de verdade, porque eu conheço a história dela. E ela, aconteça o que acontecer, ela não larga da mão desse Deus. E diante dessa coisa que eu estava, de achar que eu estava desonrando a Deus, que a minha vida era uma desonra para Deus, eu fiquei muito constrangida no momento, mas naquele momento, Deus tinha uma mensagem para mim ali. Filha, mesmo no sofrimento, você pode mostrar quem sou eu na tua vida. Eu posso continuar sendo Deus na tua vida, mesmo no teu sofrimento, e as pessoas podem saber disso. E a partir daquele momento, eu tive uma conversa com Deus. Eu falei: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais reclamar nem murmurar. Se o meu sofrimento, ele serve, pode servir para salvar alguém, para trazer alguém para os teus braços, Senhor, eu estou aqui. E passou. E quando cheguei na minha terceira cirurgia, porque assim, minha terceira cirurgia foi uma cirurgia traumática, por quê? Eu fiz a cirurgia e após a cirurgia, eu continuei tendo os mesmos sintomas. Eu continuava sentindo as mesmas faltas de ar, dor no peito, cansaço, sem dormir. E ao ir para o médico, eles diziam que não, você já operou, então está tudo bem. Eles sempre diziam que eu estava com depressão, ficavam me mandando para o psiquiatra. Eu falava: doutor, eu não estou com depressão, não é. Então foram 2 anos de muita luta até eu ir piorando e piorando, chegar numa situação de ficar de cama usando fralda. De para levantar da cama, o quarto, eu estava na casa do meu irmão, minha mãe cuidando de mim, e a cama ficava bem pertinho do banheiro, né? E sempre para levantar eu tinha que chamar alguém e aquele cuidado. E eu não queria, quando chegou essa possibilidade de eu ter que fazer uma quarta cirurgia, eu não queria. Eu não queria porque a terceira cirurgia tinha sido muito traumática, eu não queria passar por tudo aquilo de novo, sendo que eu pensava: vai ser pior agora, porque já é a quarta cirurgia. Gente, abrir o peito, sabe? Uma cirurgia torácica é muito invasiva.
contando com todos os problemas de saúde que eu já tinha, fibromialgia e tantas outras coisas. Então, eu dizia para Deus, eu não vou operar, dizia para minha família, gente, não vai ter quarta cirurgia. E aí eu cheguei em Recife muito mal, fui para o hospital que eu havia operado para ser acompanhada e cheguei e logo fui ficando internada. Foram 17 dias de internação. E eu estava com muito medo e eu falava assim para Deus, Senhor, com medo, eu não vou operar. Eu pulo da maca na porta da cirurgia, mas com medo eu não vou para a sala de cirurgia. Então, se eu tenho que passar por essa cirurgia, o Senhor vai ter que acalmar o meu coração, colocar paz dentro do meu coração, para que eu entenda que é o Senhor que está no controle. E daí eu saí do hospital, Deus permitiu a minha alta para me preparar para a cirurgia. Foram 5 meses. E eu comecei a ouvir, achei um testemunho da Rosana Fonseca, fiquei muito feliz quando eu vi a Raquel. A Rosana Fonseca, no testemunho que ela dá do o anjo na sala de cirurgia, eu já havia ouvido esse testemunho, mas naquele dia esse testemunho impactou de uma forma diferente. E eu comecei a ouvir quase todos os dias. Eu ouvia a Rosana Fonseca, que encaminhava os vídeos dela para os meus amigos, e Deus ia falando comigo. E assim, o que mais forte ficou de tudo aquilo que ela falava era viver uma vida com propósito. Coloque a sua vida na mão de Deus, vive uma vida com propósito, não importa o que está passando, não importa as circunstâncias da tua vida, Deus é Deus. E ali, Deus começou a ter um significado muito mais importante, ele já tinha, mas passou a ser muito mais forte. E eu comecei a orar, e eu seguindo as orientações da Rosana, que era a gente criar um grupo de oração, escolha 7 amigos para orar por você, escolha 7 amigos que possam estar cada dia da semana estar orando, jejuando. E eu fiz isso, só que eu não busquei só 7 amigos. Eu não sei porquê, eu acredito com certeza que foi o Espírito Santo que quis assim. Eu saí mandando mensagem para tanta gente, parentes, amigos, pessoas que eu nem conhecia direito, mas que de alguma forma conheciam o meu trabalho. E eu mandei um vídeo, eu estava muito debilitada. E eu falei, eu preciso que vocês orem por mim, eu queria que vocês entrassem comigo numa corrente de oração. Só que não vai ser 7 dias. Eu preciso que vocês orem por mim até Deus responder, né? Qual é o propósito dele para minha vida? E eu não quero que vocês orem pedindo a Deus a minha cura. Eu não quero que vocês orem pedindo a Deus que ele me livre da morte. Eu quero que vocês orem pedindo que Deus cumpra o propósito que ele tem na minha vida. E durante todo esse percurso, eu fiz um grupo no Zap, e aí eu ia pontuando, eles iam acompanhando meu sofrimento, a minha dor, orando por mim, as vitórias. E me mandavam mensagem, olha, você não vai morrer, não se preocupe. Deus é contigo e você tem uma missão, você ainda tem um ministério, seu trabalho não acabou. A gente precisa de você, Deus precisa de você. E eu não entendi até aí o que era o poder da oração intercessora. Porque, assim, o sentimento que a gente passa a ter, a vibração, né? Aquela energia da oração, e eu me sentia abraçada, eu me sentia amada. Sabe, pastor, eu me senti como Dorcas. E eu não falo isso com orgulho, não, é com muita alegria no meu coração, porque eu tive aquele sentimento de que, assim, de que as pessoas passavam para mim, a gente precisa de você, né? E aquilo me encheu meu coração de alegria, porque Deus me mostrou ali a importância do meu ministério. E eu fui vendo algumas mensagens que foi aparecendo no meu Zap, no meu Facebook, de pessoas dando seu testemunho do trabalho que eu havia feito numa igreja que eu preguei, uma semana de oração que eu fiz, e a importância do trabalho na vida delas. Então eu falava, Senhor, se o Senhor ainda tem um propósito, se o Senhor ainda tem algo na minha vida para eu realizar, o Senhor vai me dizer. E para resumir, chegou o dia da cirurgia. E quando eu postei assim, gente, a cirurgia vai ser tal dia. E aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. Eu falava, nossa, como assim? Eu estou indo para uma cirurgia cardíaca, o povo está dando aleluia. Mas eu sentia que era assim, sabe? Aquela confiança, aquela fé, aquela certeza. E no dia que eu entrei, que eu cheguei na porta da cirurgia, da sala de cirurgia, eu gravei um vídeo, mandei para eles, gente, chegou a minha hora, eu estou indo para a cirurgia,
Eu quero dar uma até logo para vocês, daqui a pouco eu estou de volta, porque dentro do meu coração eu tinha uma certeza tão grande de que não, eu não ia ficar ali. E quando eu saí da UTI, foram 3 dias de UTI, tive derrame da pleura, o rim ficou um pouco comprometido por conta, né, de muita medicação, mas eu saí da UTI andando para o quarto. E quando a minha médica, que foi a mesma que me acompanhou na terceira cirurgia, me viu, ela falou assim: Eliane, eu estou assim, impressionada com a tua recuperação. Menina, mas como você está linda, como você está maravilhosa. E com 6 dias de cirurgia, ela me deu alta. Ela falou: vai para casa, vai lá comer a comidinha da tua mamãe. Eu sei que você tem uma alimentação toda diferente, eu sei que na sua casa você vai ficar melhor. E eu fui para casa, muito agradecida a Deus, muito feliz. E tive uma gripe muito forte, a cirurgia infeccionou, e aí os amigos me ligavam todos, sempre querendo saber como eu estava. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui com uma gripe, a cirurgia infeccionou, mas eu tô bem. Como assim você está bem? Eu falei: eu estou bem, porque o meu bem-estar não depende das circunstâncias. E o senhor, essa semana, falando sobre a alegria, eu me lembrei muito desse momento, porque daí para cá eu passei a viver isso. Eu passei a viver essa alegria de saber que mesmo nos momentos difíceis e mesmo na dor, eu posso sim ser feliz porque eu tenho um Cristo, eu tenho um Deus na minha vida que é presente, que é real. Eliane, você me fala que parte desse grupo do WhatsApp eram pessoas que estavam frágeis na fé, já não liam a Bíblia, já não estudavam a lição. Olha que legal, queridos. Sim. Quando ela insere essas pessoas e pede para que o movimento de oração aconteça por ela, no sofrimento dela, correndo o risco de morte numa cirurgia cardíaca altamente invasiva, ela está sofrendo. Quarto, né? Está sofrendo a 4ª cirurgia. Pensa como isso abriu o tórax 4 vezes. Essa mulher é serva de Deus. Ela entregou a vida a Jesus. Ela ora todo dia, lê a palavra todo dia. Só de cirurgia no coração foram 4. Foram 4. Mas ela disse: eu quero ter uma vida com propósito. Eu não quero que minha vida seja apenas um dia atrás do outro. E na minha lápide, se eu falecer antes de Cristo vir, esteja só o meu nome ali, como se uma pessoa que nasceu, cresceu, viveu e morreu, como muitos passam por essa vida. Pessoas desse grupo de WhatsApp, vivendo a intercessão por amor a Eliane, começam a despertar na fé e voltam a orar, voltam a ler a Bíblia, voltam a estudar a lição, voltam a compartilhar. Jejuar. Voltam a jejuar. Percebem, queridos? Deus está cumprindo o propósito do voto que ela fez. Porque Eliane vai falar bem assim para Deus: se a minha dor e o meu sofrimento ajudar as pessoas a encontrarem a Deus, que o Senhor me use em sofrimento. Já já a gente vai chegar a uma conclusão nesse testemunho da Eliane. Fica aí. Acorda, meu amigo. A mensagem é bem para você agora. Não dorme, fica bem aqui. Olha só que coisa linda que acontece. Ela sai da cirurgia, da 4ª, e volta para o Iaiane, para a região onde ela morava. E lá foi um ano de muita luta naquele período. E ela vive um drama como Elias, né? Ela sai do pico onde Deus usa Elias lá com os profetas de Baal e vai para um desvio novamente de tristeza, porque aquele havia sido um ano em que alguns jovens naquela região haviam decidido tirar a vida. Foi um ano no IAN que apareceu muita tendência suicida ali. E ela estava vivendo esse drama. E ela pede, ela dizia: por que eu de novo? Por que eu de novo? O sofrimento batendo a porta. E ela pede a Deus um ministério entre os jovens. Ela olha para os jovens e decide trabalhar por eles. Como é que foi, Eliane? Conta para a gente, especificamente, que nasceu, mesmo em meio à dor, hoje você tem uma sequela no seu pulmão que coloca você... Olha como pode, né, queridos? Ela ainda, depois de tudo isso, tem uma sequela no pulmão que ainda a coloca sobre risco.
porque ficou frágil o pulmão da Eliane. No meio de tudo isso, ela decide trabalhar pelos jovens. Como é que foi que surgiu isso, Eliane? Isso foi em julho, maio, nas férias entre mês de maio de 2019, quando começou a ter os suicídios no IAN. Eu participava de estudo de caso da fisioterapia. Meu filho faz fisioterapia, está formando esse ano. E por conta disso eu fiz amizade, eu me aproximei de muitos jovens durante as terapias. Então, assim, meu filho muito conhecido, muito querido lá no IAN, hoje ele conseguiu entrar na sala. Estou muito feliz, espero que ele esteja aí ainda. E eu era conhecida lá como a mãe do Bruno. Então, olha, a mãe do Bruno, a mãe do Bruno. E eles tinham um carinho muito especial por mim, por eu ser a mãe do Bruno. E quando houve essa situação dos suicídios, eu estava numa situação da minha vida pessoal muito delicada. Eu estava numa fase de rebeldia. Eu falava para Deus: Senhor, eu estou cansada, sabe? Eu estou cansada. Detalhava para Deus que eu estava cansada, eu não quero mais para minha vida. E eu comecei a viver um momento eu. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu estava já entrando numa depressão. Quando eu fiquei sabendo desses dois jovens, foi um rapaz e uma moça, um no final de semana, outro no outro final de semana seguinte, e durante aquela semana 5 jovens tinham tentado suicídio. Aquilo bateu muito forte. Eu tenho 3 filhos jovens, e aquilo me fragilizou mais ainda do que eu já estava. E quando um dos jovens, eu fui procurar um dos serviços dele, e ele postou uma mensagem para mim, que quando eu li aquela mensagem eu estremeci. Eu falei: meu Deus, esse jovem está em depressão profunda. E imediatamente eu liguei para ele, convidei ele para vir aqui em casa, vir almoçar comigo. E Deus me abençoou com os dotes culinários, e nessa época foi o que eu usei muito. A arma que eu tinha era a comida, né? Então eu trabalhei, Deus me usou para trabalhar muito isso com eles também. Isso ajudou bastante. Mas e quando ele começou a me contar, ele era amigo da moça, ele já tinha visitado a moça antes da moça cometer, um dia antes da moça cometer o suicídio, ele visitou ela, porque ele ia tentar o suicídio, e ele foi lá para dizer para ela não desistir. E ele falou para mim assim: eu já estava com a carta escrita. De madrugada, eu ia me lançar em frente um caminhão na BR, porque eu só sabia ele ficar bem próximo à BR. Só que, de repente, ele disse: eu cochilei com a carta na mão, e quando eu acordei, eu estava com a carta, e eu comecei a ler, e no que eu comecei a ler, só veio a minha avó no meu pensamento. E eu fiquei vendo ela me vendo no caixão, chorando. Então, por conta quando ele pensou na avó, na dor da avó, ele falou: não, minha avó não merece isso. E graças a Deus ele foi procurar ajuda. E isso foi numa quinta-feira, e eu deitei pensando naquilo, porque eu falei: meu Deus, se esse menino, se chegasse essa notícia para mim, ia ser como se fosse meu filho. Eu tenho um carinho muito grande por esses jovens. E quando foi na sexta-feira que eu acordei, na minha devoção ali, eu comecei a falar para Deus. Eu falei: Senhor, eu ajoelhei e eu falei assim: Senhor, a tua serva diz que são os jovens que vão terminar a obra. Me fala. Aí eu comecei a confrontar a Deus. E eu disse: Senhor, me diz onde eles estão, porque dentro do contexto que, convivendo com jovens, eu passei ali um tempo, eu comecei a saber de tantas coisas, e eu estava lidando com jovens homossexuais, eu estava lidando com jovens revoltados com a instituição, jovens fora da igreja, jovens com depressão e tanta coisa. E eu falei: Senhor, onde eles estão? Sabe, Senhor, às vezes é só um colo de mãe que eles precisam. Senhor, dinheiro eu não tenho, né? Mas eu tenho um talento que o Senhor me deu. Eu posso doar o meu tempo. Pai, se existe alguma coisa, esse foi o meu clamor a Deus naquele dia. Senhor, se existe alguma coisa que eu puder fazer por algum deles, Pai, um carinho. Eu não sei o que, mas se há algo que eu puder fazer, se eu puder fazer a diferença na vida de algum deles, por favor, Senhor, me mostra onde eles estão, me leva até eles. Pastor, eu nunca vi Deus responder uma oração
tão rápido para mim como nesse dia, porque passaram-se 10 minutos, chegou uma amiga minha, pequenininha, toda serelepezinha, e nessa época eu estava assim, bem arisca com ela, sabe? Porque eu estava passando uma situação na minha vida que eu não queria que ninguém se intrometesse naquilo. E eu tinha mandado umas mensagens um pouco ríspidas para ela, mas ela chegou ali, olha, eu vim aqui, com certeza conduzida pelo Espírito Santo, para te chamar para ir visitar uma jovem que está depressiva, uma africana, 3 dias que não come. Eu falei assim, olha, amiga, eu sinto muito, mas eu já quero logo avisar para você que eu estou com uma viagem programada, isso era sexta-feira. Para quarta-feira eu estou indo para a Ilha de Taparica, só volto na segunda, eu estou indo buscar a minha cura. Eu estou precisando de me cuidar agora, chega de cuidar dos outros. E ela ficou naquela insistência, sexta-feira, a casa toda bagunçada. Aí quando eu cheguei, aí ela pediu para orar. Eu falei, tá bom, eu vou com você. Aí ela, vamos orar então, e ela me pediu para que eu orasse primeiro. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo começou a falar, Eliane, Ilha de Taparica, daqui 10 dias você volta. Porque eu tinha falado, amiga, daqui 10 dias eu volto, e aí se ela quiser eu trago ela para cá. E o Espírito Santo falou para mim, Eliane, 10 dias pode ser tarde demais. E aí quando levantamos da oração, eu falei para ela assim, amiga, a Ilha de Taparica pode esperar. Vamos lá ver essa moça, e se ela quiser vir para cá, eu vou cuidar dela. E meu filho vinha chegando, e eu falei, filho, eu estou indo lá para ver essa moça. Ele falou assim, mãe, Deus tem um jeito estranho de curar a gente, né? E daí, pastor, fui, acolhi essa moça, e aí a última frase que a irmã pregou hoje, a última frase que ela falou ali, eu me emocionei demais, porque aquilo refletiu para mim esse momento, porque eu louvo muito, muito, muito a Deus por ter me usado, por não ter permitido que o meu eu prevalecesse naquele momento. Porque depois que essa menina foi cuidada com muito amor, é um amor, o amor incondicional que Deus começou a colocar no meu coração por esses jovens, que eu comecei a amar como se fossem filhos, e eu dizia para eles, eu dizia para ela assim, o teu nome, Deus já escreveu no meu DNA, não tem mais volta. Ela passou quanto tempo na sua casa? 15 dias comigo. Você E colocou nesse em, momento eu estava você colocou, sofrendo uma dor, que Deus trouxe essa menina para curar a minha dor. você colocou em casa, você deu comida, você deu carinho, você Sim, abraçou uma jovem africana. Você não tinha laço sanguíneo com essa moça, não. e você traz para casa e dá colo. Você diz, não tenho dinheiro, né? Mas eu tenho habilidades, tenho carinho, tenho o amor de Deus em mim, e eu quero oferecer para essa moça. Ela é depressiva, com tendência suicida fortíssima, e você fica com ela 15 dias na sua casa. E aí você ajuda essa moça, depois depois de ficar contigo, você é naturopata, você ajudou também com desintoxicação, você foi Sim, fazendo um sim. trabalho. O resultado disso é que essa moça saiu para a comportagem. Como é que foi o resultado disso? Ela voltou, né? Ela foi para a comportagem um pouco ainda debilitada, e ela ficou lá, eu continuei orientando de longe ela. E uma coisa eu disse para ela assim, eu disse assim, Ana Tércia, porque a amiga dela tinha me dito que no país deles, quando um jovem sai para fazer uma faculdade, voltar sem o diploma é uma humilhação, e que ela não voltaria sem esse diploma. Então eu disse para ela assim, eu sei que você está aqui com um propósito. E aí eu contei essa experiência minha, né? Aprenda a viver uma vida com propósito. Deus tem um plano na tua vida e Ele vai te honrar. Não se preocupe com a comportagem, cuide da sua saúde, porque da tua faculdade Deus está cuidando. E ela voltou com a bolsa, ela voltou com o ano todo pago, e Deus abençoou ela, linda. Ela chegou fazendo uma surpresa para mim, sorrindo, e ela mandou uma mensagem para mim assim, obrigada, porque você foi um anjo de Deus na minha vida, e você chegou na hora certa. Queridos, preste atenção numa coisa, no que a Eliane está dizendo. Ela disse assim, Deus usou essa menina para curar a minha vida. Amado, se a Eliane não tivesse aparecido por ali, é provável que essa moça pudesse ter Estava tirado a morta. própria vida. Agora, o que me chama muita atenção é que a Eliane faz isso em meio ao sofrimento.
O que a Selma pregou hoje, nós vamos fazer em meio ao sofrimento, amado. Eu vou fazer uma pergunta. Milhares de pessoas aqui agora. Me diga qual das janelinhas aqui no Zoom ou no YouTube que tem alguém que não sofra. Tem alguém aqui que não sofre? Rosângela, você está em paz sem sofrimento nenhum? Irmã Maria de Nalva, sem sofrimento, sofrimento zero aí na sua casa? Irmã Eliette, e Filomena, aí é sofrimento zero? É, Verinha? Sofrimento zero aí na sua casa, pastor Esmeralda? O sofrimento é zero aí, Ilza? É zero? Tem alguém nessa sala que não sofra? Amigo, se a gente for esperar não sofrer para cumprir a missão do Senhor Jesus, se você for esperar resolver os seus problemas, sejam eles na sua saúde, seja na profissão, seja no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com filhos, sejam problemas emocionais, seja uma cirurgia, seja o que for. Se vocês ficar esperando resolver para avançar no que Selma pregou hoje, sabe quando é que você vai? Você não vai nunca. É nunca. Deixa eu dizer, amigo, não é por falta de Deus, não. É pelo mundo em que nós vivemos. Enquanto a solução que ele tem para o pecado não for completamente resolvida e o pecado foi extirpado de nosso meio, amigo, a nossa trajetória é em meio ao sofrimento. Por isso você tem que aprender a ser feliz. A Eliane disse que a felicidade não depende das circunstâncias. E é verdade. A paz não depende das circunstâncias. Ela salva a vida de uma menina enquanto ela mesma precisava de cura. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu sou pastor de igreja. São 6 distritos. Tem 13 anos que eu sou pastor. Muitas vezes eu encosto em pessoas que falam assim, pastor, esse ano não. Pastor, não dá para mim, eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali, eu preciso resolver isso. Eu fico olhando para essa pessoa, eu fico pensando assim, meu amigo, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu nada ainda. Sabe por quê, amado? Escute bem. Se você esperar resolver todos os problemas da sua vida para avançar pregando o evangelho, deixa eu dizer uma coisa para você. Os problemas só acabarão na eternidade. No céu não vai ter problema nenhum para nós. Na nova terra não vai ter problema nenhum. Mas deixa eu avisar uma coisa. Não vai ser preciso pregar o evangelho mais, não. Não vai ser preciso pregar o evangelho mais. Acabou. Acabou. Se você esperar passar os problemas para ajudar, para se envolver, para salvar vidas, pastor, o senhor não tem noção como é que está meu casamento. Amigo, não é um sofrimento maior do que a cruz o seu casamento. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu sofro com a minha saúde. Não é um problema maior que a cruz. Não é um sofrimento maior que o que Cristo passou. Eu lhe garanto isso. Pastor, o senhor não sabe, eu perdi meu filho. Morreu no acidente de carro. Eu estou aqui, pastor, só o resto. Vou falar para a irmã que perdeu o marido com 29 anos de idade, gestante de 3 meses. Não pare de evangelizar, não pare de trabalhar por Cristo. Seu sofrimento não é maior do que o dele por você, ou o que ele passou por você. A ausência de problema para pregar só no céu. Só que lá não vai precisar pregar mais. E aí? O que você vai fazer com as dores que você está passando agora? Você vai fazer a escolha que a Eliane fez? Os seus sofrimentos servirão como propósito para outras pessoas conhecerem a Cristo? Ou você vai mergulhar em você mesmo? Você tem que fazer uma escolha hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Talvez a sua dor seja tão grande ao ponto de você não estar resistindo. Sabe por quê, amigo? Você não compartilha a sua dor com as pessoas. Você não permite que a sua dor seja um instrumento de salvação para os outros. Por isso ela é tão pesada.
no dia que você se expuser, no dia que você deixar-se ser visto, mesmo sofrendo, e outras pessoas disserem assim, olha, a sua vida é um exemplo para mim. Eu vejo Deus em você, eu lhe garanto que o seu sofrimento será amenizado pela alegria da salvação de outros. Que tal você experimentar isso hoje? Eu encontrei um irmão aqui na Pipoca, ele me deixou profundamente impactado. Ele sofre uma dor crônica na coluna, que remédio não passa mais. Ele contou para a gente chorando sobre a dor dele. Sabe o que me impactou muito? Ele, pastor, eu estou tão contente. Eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Ele está contente, sentindo muita dor. Aí ele vai dizer assim, sabe por quê, pastor? Porque a minha dor tem servido para mostrar para as pessoas que é possível ter paz em Cristo, mesmo nessas horas tão cruciais, difíceis como eu estou vivendo. A minha dor está revelando Deus a outras pessoas. Amigo, saia de você mesmo. Saia dessa bolha do sofrimento pessoal. Saia hoje. Compartilhe Cristo mesmo sofrendo. É curando os outros que você recebe a cura para essa dor. E Cristo vai amenizá-lo. Você terminou, Eliane, me dizendo que você prosseguia mesmo na dor porque você olhava para a cruz de Cristo e ela convencia disso. Você quer repetir isso para eles? Como é que foi isso? Eu digo que quando a gente faz uma oração, né, pede algo para Deus, quando esse algo ele é relacionado. Só um minuto, pastor, que entrou uma ligação aqui. Está me ouvindo agora? Perfeito, você não saiu, você só ficou meio de ladinho e melhorou. Não é porque entrou uma ligação. Tranquilo. Então, assim, depois que eu fiz aquela oração, eles não pararam de chegar. E eu cheguei a acolher 4 jovens dentro da minha casa. E eu não tinha condição financeira. E eu via Deus alimentando aqueles jovens do melhor, porque era sempre o melhor para eles. Até que cheguei num contexto espiritual de um jovem com problema espiritual e as pessoas me chamaram de inconsequente, de louco, eu ouvi muitas coisas. Mas eu tinha uma convicção muito grande da presença de Deus na minha vida, porque eu já havia feito essa entrega. E naquela situação em que eu estava ali, com aquela situação espiritual, que Deus trouxe os outros primeiro para prepará-los todos para estar nessa batalha espiritual junto comigo, eu acolhi esse jovem por 3 meses dentro da minha casa. Foram 3 meses de luta espiritual, daquela brava mesmo, porque infelizmente era um jovem afastado da igreja, que tinha feito pacto com 3 demônios. Era uma coisa que eu fui... Quando eu acolhi, eu sabia que havia um contexto espiritual, mas não sabia quão profundo era. E aos poucos ele foi me contando. Pastor, eu amei esse jovem de uma maneira tal que eu falo que é Deus. E as coisas não aconteceram como eu gostaria, né? Mas eu entendo que Deus, o pastor Gilson, quando pregou na sala, eu creio que a primeira vez, pastor Gilson Magalhães, ele falou sobre esse jovem. Ele foi na minha casa visitar esse jovem. Na realidade, ele foi um dos poucos pastores que teve coragem de ir lá visitá-lo. E ele acompanhou um pouco comigo essa história. E eu aprendi com tudo aquilo que mais foi reafirmando no meu coração aquele pacto que eu havia feito com Deus. E isso é na minha mente até hoje. E que a partir dali, então, eu comecei a entender muito mais do amor de Deus. E hoje vou entendendo por que Deus me permitiu passar por tudo aquilo. E meu filho dizia assim, eu falava, Senhor, por que eu? O Senhor tá... Eu me sentia privilegiada. Senhor, o Senhor está me escolhendo. Eu, tão fraquinho como eu estou, para passar por uma situação como essa. Eu nunca tinha passado um confronto espiritual dessa natureza. E levada a horas, pastor, noites inteiras de oração. Conflitos 24 horas por dia. E eu fazia nem 1 ano que eu tinha sido operada do coração. E então eu tinha picos
sobe e desce, emoção, o dia inteiro, 24 horas por dia, e todo mundo muito preocupado comigo, porque você não pode, isso, aquilo. Eu disse assim, uma vez eu juntei todos os meninos e disse, porque eu entendi que aquela caça era só com jejum, e eu resolvi jejuar, eu fiquei 4 dias em jejum só com água, e eles começaram, você não pode. Eu disse para eles assim, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, é Deus quem está nesse negócio, é Ele, e se Ele me chamou, Ele vai cuidar de mim. E literalmente, pastor, eu sentia Deus segurando o meu coração, sustentando. E isso se comprovou no ano seguinte, quando eu fui fazer a minha revisão, porque eu acho que uma pessoa que não tem problema cardíaco suportar todo o estresse que eu suportei por 3 meses, não suportaria o que eu suportarei com 4 cirurgias no coração. E uma tão recente. E eu disse para eles assim, não me questione mais em relação a isso, porque o Deus que me chamou para esta causa é o Deus que vai cuidar de mim até o final. Eu tinha muita convicção e certeza disso sempre. E o inimigo se levantou várias vezes contra a minha vida. E no momento chegou, eu falei, Senhor, está na hora do Senhor tirar o propósito que o Senhor trouxe para cá, já se perdeu, então eu não quero mais o diabo dentro da minha casa. Porque no meu coração, pastor, eu só tinha um desejo, e eu queria que todo mundo tivesse o olhar que eu estava tendo, era uma vida. Era um jovem de 22 anos, que foi ungido na barriga da mãe. A irmã dele deve estar aqui ouvindo isso. Que foi ungido na barriga da mãe ainda, que pregava na igreja, um jovem extremamente inteligente, que conhece muito a palavra de Deus e que infelizmente entrou em trevas, mas que quando Deus me apresentou esse jovem, eu falava assim, Senhor, eu vejo luz nele. Senhor, se houver alguma coisa a ser feita, eu quero fazer. Descobri, pastor, depois que embora e a gente não entende. E Deus falou, filha, na realidade, o alvo não era ele. O alvo era você. Era a tua cura. E pastor, me permita, eu preciso fazer esse apelo. Eu preciso falar isso. Nesse momento, eu tinha mandado o marido embora. Antes desse jovem chegar, de tudo acontecer, eu tinha mandado meu marido embora, porque eu dizia assim, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Rebelde, cortei o cabelo bem curtinho, comecei a usar maquiagem, que é coisa que geralmente eu não uso. E comecei assim, ficar bem rebelde mesmo. E cada confronto que eu tinha com esses jovens, cada abraço, porque a gente se abraçava, eu dizia que eu os amava, e era uma coisa... Meus filhos olhavam para mim e diziam, eu estou desconhecendo a senhora. A senhora está com umas coisas que não é minha mãe, eles não é minha mãe. E eu também não entendi aquilo, mas eu comecei a ter um confronto com Deus, porque cada ação que eu fazia para esses jovens, cada vez que eu ia na cozinha e preparava um prato de comida, com muito carinho, e fazia a comidinha que ele gostava e colocava ali, e Deus falava assim para mim, pois é, né? Quantas vezes você deixou de fazer isso para o seu esposo? Quantas vezes teu esposo te pediu um abraço e você negou, e agora você está aí abraçando todo mundo? Você disse para mim que era tão... Minha filha me questionou, mãe, eu não entendo. Porque a senhora mandou o pai embora, porque a senhora disse que não suportava, e agora a senhora está suportando coisas muito piores. Aí Deus começou a me confrontar nisso. Você suporta, filha. Eu estou te mostrando que você pode suportar, porque comigo você suporta. Fora de mim, não. Mas comigo você vai suportar. E foi mostrando para mim quantas vezes eu deixei de ter esse amor incondicional com meus filhos, quantas vezes eu fui dura, em quantas situações eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter sido uma mãe diferente para eles, e eu achava que eu era uma super mãe. E Deus foi me mostrando os meus erros e foi me confrontando. E no final de tudo eu entendi que o alvo de Deus, a janelinha, era eu. Foi para me salvar. Foi para mim voltar para ele, porque eu estava longe, eu não sabia, mas eu estava longe, achando que estava perto. E ele me mostrou o quanto eu precisava dele.
E eu descobri, pastor, em uma semana, o que eu não tinha aprendido em 30 anos dentro da igreja, o poder da oração. E passou a ser alvo dos meus estudos. Ouse pedir mais, vários livros aí de oração, de jejum, eu comecei a ler, estudar e sou apaixonada por eles. E quando eu cheguei, ultimamente agora, eu estou tendo uma sequela da tuberculose e muita tosse. Eu estou 3 meses com a tosse crônica e com muitas dores no pulmão. Eu estou aqui conversando com vocês. Ontem foram 2 horas de conversa com o pastor Wagner e eu tive assim, a confirmação de Deus que realmente esse momento tinha que ser, né? Porque eu fiz uma oração, eu falei, pastor, eu sentei na minha cama para conversar sobre aquele sermão do confronto, né? O pastor falando sobre o confronto, eu disse, Senhor, eu não tenho mais do que te confrontar, eu já te confrontei tanto na vida, sabe? Não tem mais o que te confrontar, eu quero receber tudo que vem de ti, se é bom, se é ruim, eu quero estar pronta. E de repente, no meu coração, me deu um desejo de mandar o testemunho do pastor Wagner. Eu falei para o Espírito Santo, eu estou com a vontade de mandar esse testemunho do pastor Wagner. Ah, mas será que ele vai ver? Ah, eu vou mandar, não custa nada, né? E comecei a enviar. E eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, tu sabes se esse testemunho vai ser relevante, se vai ajudar uma alma que seja nessa sala a ser impactada. Tu sabes o momento certo e a hora certa. Então eu quero pedir ao Espírito Santo que, quando chegar esse momento, toca no pastor Wagner, desperta nele a curiosidade, no seu desejo de ver, ouvir o meu áudio. Eu já tinha enviado outros. E mandei e deixei. E quando o pastor me respondeu, eu falei, Senhor, mas tão rápido assim. E o pastor me disse assim. Eliane, é porque Deus tem os movimentos dele, né? Escute bem. Eliane tinha me mandado o testemunho dela muito tempo atrás e ontem, olhando os arquivos e pedindo a Deus como trabalhar hoje, como também o testemunho de amanhã já está pronto, eu me deparei com os áudios dela e pedi para que ela me enviasse novamente os áudios. Falei, bom, nós vamos entrar com esse tema aqui amanhã. O objetivo da vinda do testemunho da Eliane para nossa sala hoje, querido, é porque o link que você vai receber da sala para amanhã, ele já está pronto. Vem aqui no meu celular. Daqui a pouquinho você vai receber. Vai estar escrito assim, ó. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amigo, eu escrevi, seu amor a Cristo se manifestará através de atos de bondade pelos que ainda não conhecem a verdade sobre a cruz de Cristo. É por isso que esse link vai para você, dizendo, ó, trabalhe pelos que ainda não conhecem a Cristo. E eu precisava que você entendesse hoje que isso não será feito em caminhos suaves. Isso não será feito sem sofrimento. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento pelo sofrimento, não. Eu estou analisando uma realidade. Se você esperar todos os problemas resolvidos para avançar e pregar o evangelho e se entregar completamente, você nunca vai. Você nunca vai. O testemunho dela hoje mostra para a gente que é necessário avançar para frente, apesar da dor. Eu achei muito bom isso. Eu achei bom trazer um testemunho de uma pessoa que hoje está sofrendo sequelas de uma tuberculose que ela teve há muitos anos atrás, que ainda sofre. Porque às vezes, queridos, parece um certo ufanismo achar de que se a gente entregar a vida a Cristo, tudo estará solucionado, vai dar tudo certo no sentido humano aqui. Agora sim, encontrei um sócio. Você não encontrou um sócio, não. Você encontrou um senhor. Você não encontrou um sócio para se dar bem. Você encontrou um senhor para ser guiado por ele. E a senda do seu senhor foi o sofrimento. A nossa também será.
O resultado do sofrimento foi a glória. A nossa também virá. Sim. Então, eu quero apelar ao seu coração hoje, depois do que a Eliane contou para a gente, e ainda sofre hoje, e ainda prega hoje, e ainda avança hoje. Amigo, faz assim, ó, se renda a Deus hoje. Se renda inteiramente ao Senhor e diga assim, ó, é com casamento difícil que eu vou. É com falta de saúde que eu vou. É com problema com os meus filhos que eu vou mesmo. É com problema financeiro que eu vou. Eu vou, porque o Senhor me motiva. É o Espírito de Deus quem está trabalhando em mim e isto me faz avançar. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, querido? Tem algumas pessoas lá na ponta da linha que se você não for, elas vão morrer eternamente. As suas dores não podem parar você. Senão, eles morrem lá na ponta. Então, vai lá e compartilha a tua dor com eles. Estou falando para você chegar lá e reclamar, não. Prega para eles enquanto você sofre. Porque eles dirão assim, meu Deus do céu, essa pessoa está sofrendo tanto, está aqui pregando para mim. É isso que eu estou falando de compartilhar a dor. Não é você chegar e... Não. É pregar e amar as pessoas, é se envolver, é cuidar delas enquanto você sofre. Elas vão chegar a essa conclusão. Meu Deus, essa pessoa, como é que ela está aqui pregando para mim? Olha o tanto que essa pessoa tem dificuldades. E o evangelho vai florescer na vida dessa pessoa. A chance é grande. Mas você tem que render tudo. Não é metade não, querido. É render tudo. Renda tudo ao Senhor hoje, inclusive as suas dores. Não peça, muito embora a gente tenha o desejo de não sentir dor, né? Mas não peça exatamente para você deixar de sentir as dores. Peça para você aprender com elas. Às vezes não vai dar para parar de sentir. Até que Jesus volte. Eu quero fazer um convite a você, nessa manhã, para render tudo. Renda tudo. Mas não é pela metade não, querido. Inclusive as suas dores. Pastor, eu queria só... Só um minutinho. Inclusive as suas dores. As suas dores. Entende, querido? Inclusive as suas dores. Elas estão segurando você bem aí. As suas dores estão impedindo você de caminhar. Você está deixando de abrir a palavra por causa das dores que você sente, dos problemas. Renda-os. Entregue-os ao Senhor hoje. E Ele vai resolver, inclusive, isso. Ele vai encontrar um caminho para isso. E a sua satisfação virá quando outras pessoas se sentirem abençoadas por você. Amém, Senhor. Eu quero orar. Vou colocar a Eliane na presença de Deus. Vou colocar você na presença de Deus. Vou colocar as nossas dores, nosso luto na presença de Deus. Santo Deus e Pai. Essa mensagem, esse testemunho, ele é muito importante para nós. Vivemos talvez o pior momento da história em relação a dores, sofrimento, luto, morte, doença. Como essas coisas têm cercado a nossa vida. E diante de nós ainda está a tarefa, o privilégio, a missão, a ordem de levar Jesus a outras pessoas. E eu tenho percebido, Senhor, que muitos de nós estamos tão imersos em nossas dores, em nossas aflições, em nossos problemas, que estamos estagnados. Ao invés de avançar mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, nós paramos nesse lago de sofrimento, esquecemos que o Senhor que nos chamou também sofreu. E Ele sofreu mais do que todos nós, todos os tipos de dores que nós sofremos. Que nós temos condição de avançar mesmo nestes ambientes difíceis. Então, se hoje, ó Deus, eu estou orando nesta igreja com alguém que está com uma dor forte no coração, a dor do luto, se eu estou orando com alguém que está com a dor
de uma família destruída, se eu estou falando com alguém que está com a dor da vida financeira destruída, com as suas emoções destruídas, se alguém que está sofrendo os cortes por viver nesse mundo aqui, com doenças e enfermidades no seu corpo, que por mais que peça a Deus, elas não desaparecem. Se eu estou falando, ó Deus, com pessoas que olham para frente e não encontram um caminho, não estão sabendo exatamente como avançar, Deus, levanta esse teu filho hoje. E se o Senhor não desejar tirar as dores da nossa vida, Senhor, nos ajuda a aprender com as dores, para que outros sejam salvos em Cristo. Porque o propósito da minha existência, o propósito da existência da irmã Selma, dos pastores que aqui estão, de todos que aqui estamos, de criança até os idosos, o propósito é que a nossa vida seja um bálsamo de vida para outras pessoas e não nos permita sofrer tanto em nós mesmos que nós percamos o brilho de levar o evangelho a outras pessoas. Pelo contrário, Senhor, que ao compartilhar o evangelho, que ao cuidar de pessoas, que ao amar essas pessoas, mesmo enquanto sofremos, seja para eles um testemunho de que nós entendemos a mensagem da cruz. Cristo nos salvou enquanto sofria escárnio, dor, açoites, rejeição. Ninguém mais que ele sofreu, Senhor. Ele avançou para salvar a minha vida em meio à dor e à rejeição, ao sangue, à própria morte. Se o Senhor não quiser, Senhor, tirar as dores que sentimos hoje, nós entendemos a sua autonomia. Então, ensina-nos a aprender com estas dores enquanto levamos salvação a outras pessoas. Levanta teu povo nesse momento de dor e aflição. A terra geme. Levanta teu povo que está se rendendo aos teus pés hoje. E usa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Entendeu, querido? Entendeu que há um chamado em meia dor? Saia hoje, levanta, vai em frente. Tem pessoas esperando você. Pastor, eu gostaria só de dar uma receita para quem tem depressão. Eu falo de experiência própria. A única cura para a depressão é o amor. Oh, glória. Tira o foco de você mesmo e coloque no outro. Ajude alguém. Sirva, porque o Senhor Jesus nos ensinou a viver uma vida de serviço. O apóstolo Paulo diz que o interesse do meu próximo tem que estar acima do meu próprio interesse. Então, no dia que eu entendi isso, pessoas passaram para mim a ser mais importante do que coisas. Então, a minha roupa pode esperar, a minha casa pode esperar, eu vou atender o meu próximo. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço muito a Deus pelo privilégio que Ele está me concedendo. Deus sabe o quanto dar esse testemunho para mim foi importante. E a sala 57 é uma bênção. Eu tenho 4 coisinhas para te dizer, querida Eliane. Eu amo você. Você é muito importante para a minha felicidade. Eu preciso de você para ser feliz. Amém. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado por estar aqui. Amém. Tá bom? Deus também te abençoe, pastor. Eu também tenho aprendido a amar as pessoas cada vez mais. E tenho pedido que Deus nos ajude a verdadeiramente, de fato, de verdade, a ser a parte visível de Deus para os outros. E hoje, meditando nisso, Deus me deu uma reflexão. Porque muitas vezes eu oro e peço para que Deus se torne visível para as pessoas. E hoje Ele falou para mim assim,
eu me torno visível para as pessoas através de você. Amém. Glória a Deus. Deus é lindo. Vá, amigo, levanta, levanta, mesmo que esteja doendo, viu? Levanta e vai ajudar na salvação de outras pessoas. Amém? Bom dia com alegria, servo de Deus. Bom dia, povo de Deus.